Nas profundezas de uma caverna, uma pintura de há 20 mil anos guarda um segredo aterrorizante. O que esconde esta obra-prima pré-histórica, que gelou o sangue dos arqueólogos que a descobriram? Acompanhe-me a descobrir nesta fascinante história. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever para mais vídeos. Comecemos! A 18 de dezembro de 1994, o mundo da arqueologia, da história da arte e da antropologia parou. No coração de Ardèche, no sul da França, uma equipa de espeleólogos liderada por Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel e Christian Hiller deparou-se com um achado que redefiniria a nossa compreensão da pré-história. O que encontraram não foi simplesmente mais uma gruta com arte rupestre, mas sim um santuário pré-histórico em estado de conservação intocável, selado por um desmoronamento há mais de 20 mil anos. O ambiente da caverna, imóvel durante milênios, conservava uma atmosfera de absoluta pureza, fazendo com que cada passo dos exploradores fosse um ato de reverência a um passado, que de repente se tornava tangível e respirava na escuridão. O silêncio, quebrado apenas pelo gotejar ocasional da água, magnificava o impacto das imagens que se revelavam à luz das lanternas. As paredes, uma tela de pedra calcária, estavam cobertas por uma exibição de arte figurativa que tirava o fôlego. Centenas de representações de leões das cavernas, mamutes, rinocerontes lanudos e ursos das cavernas, pintadas com carvão e ocre, mostravam uma mestria e uma técnica que desafiavam todas as suposições sobre as capacidades artísticas do homem do Paleolítico Superior. Os artistas de Chauvet não apenas desenhavam contornos, mas criavam efeitos de profundidade, volume e movimento, utilizando as protuberâncias naturais da rocha para dar vida às figuras. Ao contrário de outras grutas, onde as figuras eram mais esquemáticas, aqui notava-se uma profunda compreensão da anatomia animal, da perspectiva e da composição. Cada traço de ocre vermelho e carvão parecia capturar não só a forma das criaturas, mas também a sua essência, o seu movimento e o seu poder. No entanto, entre a majestade e a vida que emanavam desta megafauna, há uma figura em particular, uma pequena imagem, quase escondida num recanto da caverna, que capturou a imaginação dos especialistas e provocou um debate incessante. É esta pintura, uma obra de arte que se afasta completamente da narrativa da caça ou da força, que muitos classificaram como aquela que aterrorizou os arqueólogos. Esta figura enigmática, localizada na Galeria das Panteras, não é uma representação da fauna da época. É um ser híbrido, um homem-bisão, uma criatura que desafia a taxonomia e a lógica da representação. Embora o seu corpo, apenas esboçado, sugira a forma de um humano com pernas e tronco, a cabeça é inconfundivelmente a de um bisão. Este conceito de seres híbridos ou teriântropos não é único na arte rupestre. Figuras semelhantes, como o enigmático feiticeiro da Gruta de Trois Frères ou os xamãs de Lascaux, têm sido interpretadas como representações de rituais de transformação, magia simpática ou a conexão espiritual entre o homem e o mundo animal. Mas o homem-bisão de Chauvet é qualitativamente diferente. Ao contrário das figuras de poder e majestade encontradas noutras grutas, esta criatura exibe uma profunda angústia. A sua cabeça está inclinada, o seu corpo parece encolhido, e a sensação que transmite é de um terror primevo que se infiltra através dos milênios. A sua postura e aparente expressão são o que o distinguem e o tornam tão inquietante. O traço do carvão é mais irregular, menos seguro do que noutras obras, como se a urgência de plasmar a imagem superasse a necessidade de perfeição técnica. Para desvendar o significado desta figura, os investigadores recorreram não só à arqueologia e à história da arte, mas também à neurociência, à psicologia e à antropologia cultural. A teoria que ganhou mais força e que realmente aterrorizou os especialistas é a que propõe que esta figura é uma representação de um estado alterado de consciência, uma manifestação do que hoje conhecemos como terror noturno ou paralisia do sono. A paralisia do sono é um fenômeno neurológico fascinante, mas aterrador em que a pessoa, ao acordar ou adormecer, se encontra consciente, mas fisicamente paralisada. Este estado de imobilidade total deve-se a uma dissociação entre a consciência, que já está ativa, e o controlo muscular que continua na fase de sono REM,
movimento rápido dos olhos. Esta imobilidade é frequentemente acompanhada de alucinações vívidas, que podem ser visuais, auditivas ou táteis. As alucinações mais comuns são a sensação de uma presença maligna no quarto, a figura de um demônio ou de uma velha bruxa sentado sobre o peito, e a percepção de que o próprio corpo ou a mente se estão a transformar em algo monstruoso. A figura do homem bisão de Chauvet, com a sua postura encurvada, a sua cabeça de animal e o sentimento de opressão que transmite, encaixa de forma assustadora com estas descrições. A angústia que emana da imagem pode ser o reflexo de uma experiência pessoal e visceral, de um terror tão profundo que o artista se viu obrigado a plasmá-lo na parede da caverna. Não como um ato ritual para a comunidade, mas como uma forma de exorcismo, um confronto com os seus próprios demônios internos, uma maneira de externalizar o que não podia ser expresso por palavras. Esta interpretação é revolucionária porque muda a narrativa tradicional da arte rupestre. Durante séculos, a arte pré-histórica foi vista principalmente como uma forma de magia simpática. As pinturas de animais para assegurar o sucesso da caça, os símbolos para invocar os espíritos ou para garantir a fertilidade da tribo. Mas antes de continuar, deixe o seu like e se inscreva para mais vídeos impressionantes como este. Mas se a figura de Chauvet é uma manifestação de um transtorno neurológico ou de uma experiência pessoal traumática, então a arte rupestre não se tratava apenas da relação do homem com o mundo exterior, mas também da relação do homem com o seu mundo interior. Tratar-se-ia de um reflexo da consciência humana, dos seus medos, dos seus traumas, dos abismos que se abrem na noite. Esta é a razão pela qual a pintura aterrorizou os arqueólogos, forçando-os a ver o homem do Paleolítico não como um ser unidimensional preocupado apenas com a sobrevivência, mas como um ser complexo, capaz de experimentar os mesmos terrores e as mesmas angústias que nós. Mostrou-nos que o medo da transformação, o pavor do monstruoso que se aninha na nossa psique, não é um produto da civilização, mas uma parte intrínseca da condição humana. É um eco silencioso que nos conecta com os nossos ancestrais através de uma ponte de terror e criatividade. Embora a teoria da paralisia do sono seja convincente, o simbolismo do bisão também oferece um caminho alternativo para a interpretação. Para os caçadores-coletores do Paleolítico, o bisão não era apenas alimento, mas um ser sagrado e poderoso. Um símbolo de força indomável, fúria e uma força da natureza indomável. Era uma criatura de respeito e reverência, cuja ferocidade e poder a tornavam uma figura central na sua cosmovisão. Misturar a forma humana com a de um bisão poderia representar não só um estado alterado de consciência, mas também uma experiência de trauma profundo ou de violência sagrada. Imaginemos um caçador ferido num encontro próximo com um bisão, lutando pela sua vida. A imagem do animal, em toda a sua brutalidade e poder, ficaria gravada na sua mente de uma maneira aterradora e visceral. A figura do homem-bisão poderia ser a manifestação desse trauma, uma forma de processar o medo e a violência desse encontro. A fusão do humano e do animal poderia simbolizar a luta pela sobrevivência, o momento em que o homem se vê reduzido a um estado primevo, mais próximo da besta. Esta interpretação transforma a figura numa narrativa de uma experiência de vida, um testemunho da brutalidade do mundo paleolítico e da resiliência do espírito humano. O artista não estava apenas a pintar uma figura, mas estava a contar uma história de sobrevivência e do confronto entre a civilização nascente e o caos da natureza selvagem. Além disso, a arte em Chauvet poderia ter servido como uma ferramenta terapêutica. Num mundo sem psicólogos, sem linguagem escrita e com uma alta probabilidade de violência e morte, a arte poderia ter sido o único meio para dar forma às experiências traumáticas e processar a dor. O artista não estava apenas a documentar, mas a curar. Estava a exorcizar os seus próprios demônios, transformando o terror numa imagem que podia ser contemplada e, em última instância, dominada. Esta função da arte como terapia é uma ideia que ressoa profundamente na atualidade, e a sua possível origem nas profundezas da pré-história adiciona uma camada de significado e universalidade ao ato criativo. A figura não é apenas uma representação de um acontecimento, mas de um processo psicológico. É uma janela para a mente dos nossos ancestrais, revelando que a capacidade de enfrentar os medos através da expressão artística não é um traço moderno, mas uma parte fundamental da nossa herança humana.
Uma verdade que nos obriga a ver-nos como nunca antes, um espelho da psique humana. É, sem dúvida, uma das histórias mais surpreendentes que vimos, mas não fica por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e de se inscrever para receber a notificação dos nossos próximos vídeos.